Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso trabalho em relação a- aos agentes patógenos, hoje nós vamos começar a falar do agente patógeno frio. Nós falamos anteriormente, de um modo geral, dos agentes patógenos, que são o frio, o calor, a umidade, a secura, etc. Tal. Falamos do vento. E agora a gente já começa a falar sobre o agente patógeno no frio. A característica do frio, obviamente, é o quê? Resfriar o corpo. O corpo ele precisa de Qi, o Qi aquece, né? Então, o Qi e o Yang, eles vão amornar, eles vão aquecer o corpo. E o frio ele acaba consumindo tanto o Qi, que tem uma característica amornante, quanto o Yang também, que aquece. E aí isso leva o quê? Um predomínio do Yin e resulta numa sensação de frio, calafrio, palidez. Nos casos da secreção, por exemplo, a secreção nasal é uma secreção mais clara e abundante. E outra característica do frio é contrair. Por exemplo, os poros se fecham, os vasos sanguíneos se contraem. Por isso que muitas das vezes, no inverno ou em locais que a temperatura é mais fria, você tem uma incidência maior de hipertensão arterial. Por quê? Os vasos sanguíneos eles se contraem mais e o coração tem que fazer um esforço maior no seu batimento. O frio também pode causar espasmos musculares, pode dar dor, repuxando, e pode levar a uma estagnação, que leva a uma contração dos canais. Então, essa estagnação, na realidade, ela vai gerar uma estagnação de Ti, porque o frio vai agredir o Ti, e também vai diminuir o fluxo dos fluidos, porque o frio vai contrair os vasos, vai contrair os canais, e você tem uma diminuição desse fluxo. Além do que, o frio lentifica esse processo, porque a gente precisa do Qi, do Yang, para a fisiologia ficar aquecida e acontecer. Quando você tem uma estagnação por frio, você tem rigidez dos membros, dor à palpação, edema das partes moles, que seja músculo, tendão, ligamento, sinóvia, líquidos orgânicos, e dor em pontadas. Em pontadas. Esse edema não é um edema de vermelhidão e de calor, é um edema frio, diferente do edema do calor, que ele faz um edema quente e fica avermelhado. Esse edema do frio, ele é frio e esbranquiçado. E o frio tem uma tendência a afetar o yang do rim. E por isso, muitas das vezes, o paciente apresenta uma urina clara, abundante, tem diminuição da libido, porque você precisa do yang qi para que a libido aconteça, tem um quadro de aversão ao frio, onde os ambientes frios incomodam muito, e também tende a depressão, principalmente quando o inverno é muito rigoroso em determinados países, porque você não tem o yang, né, da temperatura do sol para te aquecer, e as pessoas muitas das vezes tendem a uma depressão, uma tristeza, a um medo, e às vezes envolver até mesmo o pavor ou o pânico. Então, se a gente for categorizar o frio, a gente tem aquele frio patógeno. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma aversão severa ao frio, vai ter calafrio, vai ter dor de cabeça, dor nos ossos, vai apresentar uma secreção clara. Para aqueles que têm já a noção de pulso, o pulso fica mais superficial, porque é um agente patógeno externo. Lembra que a gente está falando de agentes patógenos externos? O pulso, ele excesso, vai ficar forte, porém lento por causa do frio. E essa burra da língua fica mais esbranquiçada. Se eu tenho um quadro de frio, a minha tendência é fazer o quê? Aquecer e liberar o exterior. É um frio que está vindo do exterior. Na auriculoterapia, eu posso usar o cristal para harmonizar, posso usar a moxa auricular, ou usar as esferas de ouro, que elas aquecem, ou uma esfera, por exemplo, de Marapuama. E no caso de uma diarreia por frio, você tem extremidades frias,
dor abdominal, essa dor vai melhorar com o calor, e aí, como é uma diarreia por frio, a gente vai tonificar e aquecer o baço, porque o baço precisa de calor. Geralmente, essa diarreia por frio, ela vem com uma deficiência do tiro baço e você tem uma diarreia pastosa com restos de alimento nas fezes, tá? Outro agente patógeno que nós vamos falar é o calor. O calor aquece e queima, principalmente se ele virar fogo. Então, o calor, ao contrário do frio, que consome o yang, o calor consome o yin e vai gerar uma predominância de quem? Do yang. Então, os sintomas são geralmente dor em queimação, sensação de calor do corpo, face vermelha, vermelhidão em determinada área, perdão, e a saburra fica escurecida, ela começa a ficar amarelada para depois ficar enegrecida. Em geral, quando a gente tem o predomínio do yang, a gente tem febre, e a febre é alta. E o calor ele tem a capacidade de consumir os fluidos orgânicos, e aí você tem sede, boca seca, sede intensa. A constipação que você vai ter não é só por uma perda do peristaltismo, ou seja, do movimento, né, do teu intestino. Essa constipação é porque as fezes estão secas, estão ressecadas, não tem lubrificação para passar, escorregar, deslizar pelo reto. Tá? Então, você tem aquela constipação com as fezes ressecadas sem líquidos. E a língua fica com a cobertura ressecada porque não tem líquido. O calor pode lesar o sangue, lembrando que a característica do sangue é Yin, tá? Então, se ele lesa o sangue, ele pode fazer com que esse sangue se extravase para fora dos vasos, por um ressecamento também da parede dos vasos, e você tem aquele sangramento vivo, aquele sangramento vermelho, tá? E o calor vai perturbar a mente, porque a tendência do calor é acender e se concentrar no GA ou aquecedor superior. E aí você tem o quê? Um yang do coração aumentado. Como o coração abriga a mente, o yang do coração está aumentado, você pode ter quadro de insônia, confusão mental, delírio, agitação. É muito comum isso com crianças e adultos que têm esse yang aumentado, o calor vem, né, aumenta o yang, vai para o aquecedor superior, vai afetar a mente, vai afetar o coração. Muito comum você ter um diagnóstico de transtornos de déficit de atenção e até mesmo de hiperatividade. Que, na realidade, esse diagnóstico está sendo dado pela visão ocidental, mas para a visão oriental é diferente. Isso pode ser uma coisa temporária, não uma coisa permanente, em alguns casos, obviamente. Então, você aumentando o yin e diminuindo o yang, você consegue trazer o teu cliente ao equilíbrio, tá? O calor ele pode também ser um fator de agressão externo, como também uma causa interna, né? Quando ele afeta o interior, ele vai secar os líquidos e essa secura pode produzir necrose. Necrose é a destruição de tecidos, tá? E por isso a gente tem uma diminuição acentuada do yin e gera fogo ou um calor intenso. O calor por excesso, você tem febre, moleza, tem um mal-estar, tem sede, geralmente essa sede é intensa, pode ter ou não um quadro de constipação, ou até às vezes diarreia. Por quê? Constipação por secar os líquidos, tá? E aí as fezes ficam ressecadas e duras e não deslizam no reto, ou então uma diarreia, e essas diarreias fezes são muito fétidas, muito fétidas, porque o calor ele faz com que as fezes fiquem amolecidas e diarreicas, geralmente em jatos, e pode ter sangue. Isso muitas das vezes, esse calor por excesso cursa com um CA de intestino grosso, câncer de intestino grosso. O pulso pode estar rápido, cheio, a língua com essa burra amarela. E o tratamento é clarear, é tirar esse calor. Já no caso de um calor por deficiência, você tem aquilo que a gente chama de calor nos 5 palmos, que seria isso: calor na palma das mãos, na sola dos pés e na região pré-cordial, no peito ou até mesmo na face. Fica, principalmente quando a bochecha só fica vermelha. Isso aí é o que a gente chama de calor por deficiência do yin ou um falso calor, tá? Então, o que a gente tem que fazer?
Se há um calor por deficiência do yin, a gente tem que tonificar o yin. Então, a gente pode usar esferas de prata ou até mesmo esferas de gergelim preto. E no caso do calor por excesso, né, a gente tem que clarear o calor. Então, a gente pode usar as mesmas esferas, porque vão aumentar o yin. Nos dois casos, o objetivo é, no primeiro, clarear o calor, aumentando o yin, e o segundo também é clarear o calor, tonificando o yin. Só que um é calor por excesso, e aí eu trabalho com o oposto, e o outro é calor por deficiência, eu trabalho com o similar, que vai dar as mesmas sementes ou esferas, no caso, uma esfera de prata e uma semente de gergelim preto. Calor de verão é um calor diferenciado, né? Ele consome muitos fluidos porque o calor é yang, e você tem boca seca, aumento, né? Diminuição da tua urina, porque os líquidos ficam ressecados, os poros ficam dilatados, e aí você tem uma sudorese intensa e contínua. Vai acometer a cabeça, como também o calor comum, tá? Só que geralmente você tem cefaleia pulsátil e tonteiras e vai afetar a mente. Então, você tem confusão mental, delírio e coma. A gente vê que esses sintomas do calor de verão, eles são mais acentuados. Se esse calor de verão se associar à umidade, né, você tem aquilo que a gente chama de calor úmido, e isso pode obliterar a tua mente, tá? Causando uma confusão mental, delírio, convulsões, epilepsia, tudo isso porque o calor acaba se associando à umidade. E a umidade é pesada, ela tem uma característica in, e é muito densa e tende a ir para baixo. Por isso que a umidade tem uma sensação de peso. Toda vez que o nosso cliente falar em sensação de peso, a gente pensa em umidade. E a umidade vai afetar justamente quem? O baço, que está ligado a um elemento terra. Então, se eu tenho a umidade é yin, ela em excesso acaba consumindo o yang do baço. O baço gosta de secura e não de umidade para trabalhar. Em geral, quem dá esse yang para o baço é o yang do rim. Mas se eu tenho um quadro de umidade e a umidade tem uma característica yin, ela pode vir a consumir o yang do baço. E a função do baço é de transformar, de retirar os nutrientes, né, a essência dos alimentos, pode vir a ficar o quê? Comprometida, tá? E é aquilo, a umidade ela tende a ser crônica. É só a gente ter o exemplo de umidade na parede da casa da gente. Quando você chega a perceber a umidade, ela já está ali há muito tempo, já fez um grande estrago. É a mesma coisa a umidade do nosso corpo. Determinados tipos de alimento, como leite e derivados do leite, usados em excesso, ou até mesmo de forma desnecessária, assim como também os alimentos frios, crus e frescos, usados em excesso, que têm uma característica yin, vão depauperar o yang do baço, e aí você tem um quadro de umidade, e esse quadro tende à cronicidade e, além de afetar o baço, pode afetar os canais, os colaterais, aquilo que a gente entende como meridiano. É, aí ele fala aqui, né, da origem. Tanin. Tanin é a umidade mais adensada que acontece somente no interior, nos órgãos e nas vísceras, e aí você tem né, uma intensidade maior, uma falha do baço, do pulmão e do rim, tá? Que são órgãos internos, e principalmente esse tanin fica mais na parte média e superior. É aquela secreção que você tem geralmente no pulmão, tá? Pode ter uma esteatose ali no fígado, etc. E tal. Quando você tem umidade interior exterior, tanto faz, é porque é uma falha do baço, o baço não transformando, não transportando, pode aparecer umidade, e geralmente essa umidade fica mais na parte inferior do corpo, né? Do abdômen para baixo. Lembre-se que a umidade tende à cronicidade e a umidade lentifica os processos. O pulso na umidade interna é escorregadio e tenso, na umidade externa ele é mais escorregadio, mais fraco e superficial. A língua, no caso do tanin, que é interno, fica bem pegajosa, com a rachadura central, que é na região do estômago, e no caso da mais externa, é uma cobertura mais pegajosa.
Para tratar, para quem é acupunturista, no caso do taninho, que é mais interno, usa o E40. E quando a umidade é mais externa, a gente procura usar mais os pontos do baço, que é 3, 6 e 9. Então, quando a gente tem quadro de umidade, na auriculoterapia, quem é que a gente vai trabalhar? Principalmente o quê? Estômago, baço e sandial, ou seja, estômago, baço e triplo aquecedor, que é para ajudar a drenar. Pode pegar rim, bexiga e intestino grosso, que são órgãos e vísceras excretoras, vão ajudar a drenar essa umidade. Pode ser com cristal, tá? Ou uma esfera de aço que harmoniza. Aí ele bota aqui, ó, o E40 resolve fleuma. Isso aqui já é mais para quem trabalha com acupuntura, tá? Mas esse ponto aqui é bom trabalhar. Tanto que ele fala aqui, ó, o E40 é usado para resolver fleuma e também para usar fleuma, resolver fleuma é necessário que a gente ative o triplo aquecedor, foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Então vamos lá. Secura. O que é um quadro de secura? A secura é quando você tem consumo dos líquidos, né? Evaporação dos líquidos, principalmente quando está em contato com o ar. Mas a secura pode causar, né, a pele seca, tosse, as línguas, lábios e narinas também ressecados. E a secura começa atacando geralmente um fator patogênico externo, que é o que a gente está falando aqui, começa atacando o exterior. E a secura está muito ligada ao elemento metal, que é pulmão e intestino grosso. Então, vai acometer a pele, que é o órgão de metal. Tá? Depois pode pegar as mucosas, principalmente as vias aéreas superiores, nariz, boca, etc. E tal, e até se aprofundar e ressecar o intestino grosso, por ausência de líquidos ou diminuição dos líquidos, no caso da secura. A secura gera calor e pode afetar o sangue, porque consome os líquidos, né? Os líquidos são yin, o sangue também pertence ao yin, então você tem um desequilíbrio entre o yin e o yang e pode afetar o sangue. E os sintomas são o quê? Sangramento nasal, labial e as mucosas avermelhadas. Esse sangramento se dá porque a parede dos vasos pela secura racham e ficam avermelhados também as regiões, as mucosas, por causa do quadro de calor, né? Porque a secura, em geral, gera calor. Tá? E aqui a gente tem a secura como um fator yang, que tende a diminuir tanto o yin e o sangue, porque o sangue pertence ao yin, e em situações climáticas muito secas, naturais ou artificiais. Por exemplo, Brasília, naturalmente seca, tá? E determinados ambientes que você entra para trabalhar, em que o ar-condicionado não está funcionando, que está muito calor, você pode ter um quadro de secura. É, a, Tem duas categorias, uma que cria danos ao rim e outra que cria uma secura do sangue. A diferenciação: quando você tem um dano ao rim, geralmente ocorre em estágios mais tardios, mais crônicos, vamos dizer assim, de uma patologia de calor e vai ter um estado físico mais debilitado. Como você tem um dano do rim e aparece calor, o pulso fica mais estreito, mas é rápido e a língua fica vermelha. O tratamento é tonificar o rim e os líquidos orgânicos. Então, eu posso, na auriculoterapia, trabalhar os pontos do baço, os pontos do rim, o ponto do intestino grosso, posso trabalhar o ponto da boca, da sede, até mesmo da fome, para poder estimular o meu rim e fazer com que as pessoas também bebam água. E no caso de secura de sangue, que já tem um quadro mais grave, né? Geralmente ocorre isso aí já em idade mais avançada, em idosos que têm uma desnutrição, e aí o sangue pode estagnar, ter unhas fracas, quebradiças, emagrecimento, e aí o pulso vai ficar mais profundo, porque esse patógeno já está mais interno, vai ficar fraco, porque você já tem uma deficiência de Ti, e a língua rachada geralmente é uma rachadura vertical bem no meio da língua, que pega lá de trás até a ponta, que significa que já está perdendo essência. Então, a gente tem que nutrir o sangue e umedecer a secura. Novamente, a gente trabalha o triplo aquecedor, o rim, o baço e o fígado, porque eles estão envolvidos na formação de quem? Na formação do sangue, tá bom? Essas que nós vimos foram as causas patogênicas externas.
No nosso próximo encontro, nós vamos falar das causas patogênicas endógenas, ou seja, das causas patogênicas internas. Abraço e até lá. E qualquer dúvida, é só entrar em contato.